Galera, ainda falando a respeito da viagem do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para os Estados Unidos, para tentar convencer o Congresso a mudar de opinião e voltar a fornecer aí o apoio que a Ucrânia tanto precisa para se defender dos russos. Eu quero trazer aqui para vocês algumas atualizações a respeito, então, desse dia de hoje, que foi bem produtivo e corrido para o Zelensky, que tentou o máximo que ele pôde convencer meio mundo lá nos Estados Unidos para que eles voltem a apoiar a Ucrânia. Para quem não sabe, nessa última semana o Congresso americano congelou, o Biden ficou ali de mãos atadas e eles congelaram o apoio, temporariamente, mas congelaram o apoio que os Estados Unidos entregam para a Ucrânia, e todo mundo sabe que a Ucrânia precisa vitalmente desse apoio dos Estados Unidos, da União Europeia e de todos os países, na verdade, né, que estão apoiando a Ucrânia. Sozinha ela não consegue, ela não tem a menor chance, a verdade tem que ser dita, tá? E ó, o presidente Joe Biden, o vovô Biden, se encontrou, né, com o Zelensky na tarde de hoje para discutir a importância vital, exatamente, a importância vital do apoio dos Estados Unidos para a defesa ucraniana. E aqui é um apoio de defesa, né? As necessidades são urgentes, disse o Zelensky, e ainda disse que o seu país está se tornando menos independente. O Zelensky falou para o Biden que os ucranianos estão tentando se tornar o menos dependente possível da ajuda dos países aliados, né? Mas por enquanto ainda não dá. E acrescentou que os militares da Ucrânia são fortes o suficiente para vencer a guerra contra a Rússia. A maior operadora de rede móvel da Ucrânia foi atingida, pelo que parece ser, isso no dia de hoje, tá? Pelo que parece ser um dos maiores ataques cibernéticos, aí, ataque hacker, né, dos russos, que derrubaram aí os serviços móveis e de internet de milhões de ucranianos. Isso aconteceu na tarde de hoje, tá? Milhões de ucranianos ficaram sem o tal 4G, o 5G, né? Ficaram sem internet por conta de hackers russos. O Kremlin diz que seguirá muito atentamente a reunião, já que os militares ucranianos afirmam que as forças russas desencadearam uma nova ofensiva na cidade oriental de Avdiivka. E aqui é o seguinte, o Kremlin está de olho no resultado que vai dar a reunião do Zelensky lá nos Estados Unidos. Lembrando que o Zelensky conseguiu liberar aí, a princípio, mais 900 milhões, tá, em apoio. Tá quase tudo certo, tá? Sem dúvida que a OTAN estará no futuro da Ucrânia, mas diz o presidente, diz o presidente Biden, a Ucrânia se tornará um membro da OTAN quando todos os aliados concordarem e quando as condições forem atendidas. Aqui ele se refere, por exemplo, que a Ucrânia não esteja em uma guerra, né? Ou seja, o sonho da OTAN ainda continua para os ucranianos. O Zelensky disse que trouxe sinais positivos, que ele viu sinais positivos, tá, dos legisladores dos Estados Unidos. O líder da Ucrânia disse que recebeu sinais positivos do Congresso, por exemplo, sobre o seu pedido de mais ajuda militar, mas está aguardando resultados. Eu recebi os sinais, disse o Zelensky aos repórteres quando questionado a respeito aí se ele viu o resultado ou não. Eles foram mais do que positivos, mas sabemos que temos que separar as palavras das ações, né, dos resultados específicos. Portanto, contaremos com resultados específicos. E aqui o Zelensky se refere aí, esperar, né? Promessa é uma coisa, ação propriamente dita é outra, né? O Biden diz que ambas as partes apoiam o esforço de guerra da Ucrânia. Sobre se outra presidente... então, é que ele se referiu ao Trump. Ele, obviamente, que aproveita para vender o peixe dele, mas ele diz que se o Trump entrar, né, na próxima eleição, os Estados Unidos estariam de mãos atadas e que o Trump cessaria imediatamente todo o apoio que os Estados Unidos dão para os ucranianos. Obviamente que aqui quem fala é o Biden, né? O Trump jamais disse que cessaria o apoio dos Estados Unidos para a Ucrânia, mas que sim tentaria usar o apoio de uma forma mais efetiva, né? Aqui é a politicagem do Biden, né, ao falar que o Trump cessaria o apoio. Ele jamais disse isso, só disse que usaria de uma forma mais efetiva e que tentaria
chamar o Vladimir Putin na chincha, né? E não ficar aí de corpo mole. Segundo o Trump, o Biden está de corpo mole. Então o Trump é bem categórico ao dizer o Biden está de corpo mole. Não pode ser assim com o Putin. E ele ainda falou, eu fui o único presidente americano aí dos últimos anos em que não permiti que a Rússia invadisse ninguém. Enquanto eu estava no poder, eu fui o único presidente da história recente que segurou o Putin na dele, o único país. Obama, ninguém conseguiu segurar o Putin como eu. E também aí o Putin, o Trump vende aí o peixe pro lado dele. E aí o Zelensky ficou irritado, tá, ó, não vou ceder território para terrorista coisa nenhuma. Quando um repórter perguntou para ele se ele estaria disposto a ceder aí um pequeno território, um certo território ucraniano a troco do fim da guerra. Ele respondeu, por que faríamos isso? Por que a Ucrânia desistiria do seu território? Isso é insano, na verdade. Temos mulheres e crianças nossas morando lá. É uma questão de famílias, é uma questão de história. Não faz sentido nenhum. Não vamos ceder territórios a terroristas. Seguiu aí o líder ucraniano irritado, tá irritado. E ainda acrescentou que os aliados precisam enviar sinais fortes de que eles estão unidos para que o Putin veja que não é o que ele pensa, já que o Putin está de olho, o Putin está cantando vitória de que os Estados Unidos vão abandonar. O Putin, aliás, está contando com isso, tá? O Putin conta com o abandono dos aliados, da União Europeia, dos Estados Unidos, à Ucrânia, para continuar a sua loucura, tanto que ele inicia novamente uma ofensiva ali no leste da Ucrânia. Ele tenta de novo, com sede no pote, contra a cidade de Avdiivka, né? Sem sucesso até o momento, mas se o apoio não voltar imediatamente, talvez ele vai ter sucesso ali sim, e tomar a cidade que agora é morada de apenas 1.500 pessoas, tá? Antes da guerra, 32 mil pessoas, 32 mil ucranianos faziam morada em Avdiivka. Agora, apenas 1.500. Lá em Bakhmut também, que é ali no leste, 75 mil pessoas moravam antes da guerra. Agora, acho que só as tropas russas estão lá, e os ucranianos, né, contestando o território, enfim. E muita coisa aí mais acontecendo. Fico por aqui. O Zelensky então se diz otimista. Parece que ele conseguiu 900 milhões e tem mais coisa por vir. Ele está só esperando aí o sinal verde, então, do Congresso americano. Mas o bicho foi lá pessoalmente, né? Cobrar. Ele foi pessoalmente fazer a cobrança ali, enfim, pedir por mais apoio. Fico por aqui. Obrigado quem ficou até o final. Peço que você, por favor, não se esqueça de deixar o like que eu não pedi. Confirmar se já está inscrito no canal, que eu esqueci, sempre peço no começo do vídeo. Nesse vídeo eu acabei esquecendo, mas eu sei que vocês são maravilhosos, já deixaram, já estão inscritos. Obrigado mais uma vez, tamo junto, valeu!